Mas tem um outro lado que o Flamengo tem que colocar na cabeça que se ele quiser ser campeão brasileiro, ele vai ter que fazer jogos com margem de erro muito pequena, ou até zero. A arbitragem é um lixo, né? Quarta passada, inventaram um pênalti lá em Porto Alegre que decretou o empate do Inter com o Corinthians, que vencia por 1-0, finalzinho do jogo. Sábado, outro pênalti maluco dado contra o Grêmio para o Bragantino, que venceu por 1-0, batendo esse pênalti. E ontem, pelo menos uma expulsão, talvez duas do Palmeiras, uma para mim indiscutível do Andrés, a entrada violenta na canela do Marco Antônio, solando. Isso eu aprendi um tempo atrás com um dos raros ex-árbitros que eu confio quando fala sobre futebol. Confio que eu falo porque, para mim, não é que sejam desonestos. Eles têm uma visão de futebol que eu acho bizarra. Tudo para eles é falta, tem uns entendimentos malucos. E, assim, quando o cara dá um pisão na chuteira, cartão amarelo. Porque você está disputando a bola, pode, por imprudência, acidentalmente, pisar no pé do companheiro lá, do colega de trabalho. Quando pega no meião, aí é outra história. E no caso, solando no meião, você está colocando a integridade física do adversário em risco, é cartão vermelho. Como é que foi o cartão vermelho do Rodinei no Brasileiro 2020 a 2021? Rodinei pelo Inter contra o Flamengo. Ele foi no Felipe Luiz, hoje técnico, e fez uma entrada desse tipo. Foi expulso. E na época, até depois, teve entrevista, né, eles admitindo que, bizarro isso, que ele e o Diego Ribas pediram para não expulsar o Rodinei, que o Rodinei é gente boa. Pelo amor de Deus. Isso é uma das coisas mais absurdas da história do Flamengo, gente. E ficou por isso mesmo. Foi campeão, passou. Não sei o que o Felipe Luiz hoje faria se um jogador dele fizesse isso. Ele agora que é técnico, né? O Diego é coaching, sei lá. Não sei se ele aconselharia alguém a fazer isso. Mas foi o que eles teriam feito na época, segundo eles mesmos. Mas o fato é que, no mínimo, uma expulsão e um pênalti que foi claríssimo em cima do Tapia que não foi dado. Então, a arbitragem ela permitiu que o Palmeiras continuasse na briga pela virada. Com homem a menos e possivelmente 3-0 no placar, aí não ia dar. Aí não ia dar. Né? Estava 2-0 quando aconteceu o lance que deveria gerar cartão vermelho para o Andrés Pereira e o pênalti no Tapia, cometido pelo Alan. Marcou. Não deu. Então, o Palmeiras foi lá e virou o jogo. O roteiro do jogo é parecido com o Corinthians e Flamengo. O time mais fraco, tecnicamente, se empenha, joga muito bem. O Corinthians perdeu gols, o São Paulo fez os gols. Né? Depois o Corinthians faz 1-0. Quando o Flamengo começa a botar o pessoal que sai do banco e vai cansando o time titular do Corinthians, toma virada. Palmeiras e São Paulo foi a mesma coisa. Só que Flamengo e Corinthians, o Corinthians não ganhou porque foi incompetente perdendo as chances que criou. O São Paulo perdeu porque tomou 3 gols, mas tomou 3 gols num cenário em que o adversário deveria estar com um homem a menos, pelo menos, e ele deveria ter batido um pênalti. Então houve erros que interferiram no andamento do jogo e isso é muito claro. E o Flamengo tem que estiar, tem que falar mais. Não é o Boto só não, o seu BAP, presidente, tem que aparecer para falar da Libra, para falar sobre isso. O Flamengo fica ali apanhando calado. Ontem o Boto falou, algumas coisas que ele falou eu não concordo. Aquela coisa de, porque eu, olhando de fora, que sou estrangeiro, não importa de onde você é. Isso aí não vem ao caso. Né? Mas o Flamengo tem que se manifestar. Porque o Flamengo é interessado direto, não é só o São Paulo. Perfeito, Mauro. Essa fala do José Boto, a produção vai até colocar no ponto aqui. Vou dar os créditos também ao vídeo à jornalista Raíssa Simplício, né, onde ela perguntou também qual é a análise dele como dirigente sobre o que tem acontecido nas arbitragens do Campeonato Brasileiro e também nos jogos do Flamengo. Vamos ver o que ele falou. Pode colocar, filho. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez.
Tá aí, então. Tá aí. Então, essa foi uma das falas do José Boto referente a isso, André, até para você analisar também qual o seu ponto de vista, né, sobre essa questão das suspeitas, como o José Boto tem levantado aí referente à arbitragem de maneira geral, e até mesmo quando ele fala rival, ele está se referindo ao Palmeiras. Assim, o Palmeiras vem sendo tendo decisões questionáveis que o beneficiam desde aquela virada em cima do Sport lá no começo do campeonato. O Palmeiras teve uma arrancada, chegou a ocupar a liderança ali nas primeiras rodadas e tal, muito em função de uma virada que ele teve em cima do Sport com 2 pênaltis bizarros. E a coisa se sucede, né? E a gente sabe como é que a coisa funciona, sabe? A gente sabe que quem se coloca como aliado da CBF, a CBF tem aquela postura, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E eu acho que a postura ficou muito clara na questão do calendário. O Flamengo, Palmeiras e São Paulo foram prejudicados, mais Flamengo e Palmeiras, né? Ainda mais porque o São Paulo já foi eliminado da Libertadores. E o Flamengo fez a reclamação formal, o Palmeiras, mesmo prejudicado, ficou do lado da CBF, porque sabia que ia perder de um lado e ganhar do outro. Né? E tá muito claro, assim, eu não vou ter muito dedo para ficar falando sobre isso, não. Porque a coisa já assim, perdeu o rumo já. Assim, o Ramon Abate-Abel fazer a arbitragem que ele fez na quinta-feira e no domingo, quer dizer, ele apita o jogo dos 2 concorrentes do Palmeiras. Trava o jogo, segura o jogo, para o jogo ficar num empate, induzindo o jogo, toda hora parando, toda hora jogo discutido, jogo brigado e tal, muito tempo parado o jogo não andou em nenhum momento. Muito por conta da arbitragem dele, teve contribuição dos jogadores, somente do Cruzeiro, mas dele principalmente. E aí no domingo ele apita o jogo do Palmeiras e faz o que fez. Então assim, chega uma hora que não tem mais o que ficar falando cheio de dedo e tal, não tem. Você não vai dizer, não vai fazer uma acusação formal contra ninguém, mas está muito claro. E ainda tem essa questão, então o Flamengo está envolvido em 2 cenários. Né? Esse em que ele não é aliado da CBF e o Palmeiras é, e a questão geral dessa discussão da Libra, em que o Palmeiras está dominando a narrativa e parte da imprensa está dominando a narrativa. Né? A gente tem jornalista dizendo assim: a Leila está fazendo certo porque só ela peita o Flamengo. É a vilanização total. É tipo, olha, tem lá o Flamengo que é a Odete Reutemann e o Palmeiras lá, a Leila Pereira é a Maria de Fátima, que é quem peita a Odete Reutemann. E todo mundo fica do lado da... Não é nem isso que acontece, né? Porque o povo parece que está gostando hoje mais da Odete Reutemann, da Débora Bloch, do que da de antigamente, lá de 1988, que era a Beatriz Segal. Mas, enfim, é essa visão que está tendo. Do vilão, o Flamengo é o vilão, e o Palmeiras, como é o mais forte, é o mais rico dos demais, está certo em peitar o Flamengo. E aí se cria essa narrativa de vilanização que contamina todos os agentes do futebol. Todos os agentes, incluindo a arbitragem. Então o Flamengo está encurralado. E aí eu já posso antecipar um dos lados que o Flamengo tem que trabalhar. É lógico que os bastidores é um dos lados, mas tem um outro lado que o Flamengo tem que colocar na cabeça que se ele quiser ser campeão brasileiro, ele vai ter que fazer jogos com margem de erro muito pequena, ou até 0. Então uma entrada como a que o Danilo deu ontem não pode acontecer, porque não existe a menor possibilidade hoje, no cenário atual, de uma entrada daquelas ser
relativizada pela arbitragem e ser punida só com cartão amarelo, que já aconteceu tantas outras vezes em outras situações. Não que seja certo. A entrada do Danilo foi para expulsão. Foi passível de expulsão. Mas, no cenário atual, a única possibilidade é de tomar o cartão vermelho. Não vai ter perdão de arbitragem para o Flamengo. Então, o Flamengo tem que trabalhar com a margem de erro 0. Não pode vacilar. E aí, dentro disso também, o gol que o Samuel Lino perdeu ontem, não pode perder. Bola quicando, o goleiro adiantado, não pode perder. Não é só porque é o Samuel Lino que custou dos 22 milhões, não, qualquer um. O Alacian, Juninho, qualquer um não pode errar esse tipo de lance. Pode até, de repente, tocar e a bola pegar no travessão, mas finalizar mal como ele finalizou, mal olhou para o gol. Eu nem sei se ele viu o goleiro adiantado. Ele finalizou se livrando da bola. A gente ainda pode dar um desconto para ele, porque ele realmente estava numa função muito sacrificada ali, jogando praticamente de lateral esquerdo, muito recuado, tendo que jogar de uma linha de fundo a outra. Pode ter chegado para finalizar já desgastado, pode, mas ainda assim a margem de erro do Flamengo está muito pequena. Então isso tem que ser trabalhado com o grupo. Ó, é erro 0. É erro 0. Não vai poder vacilar porque o cenário está contra a gente. Então a gente vai ter que fazer muito mais do que o que deveria fazer para conseguir reverter esse cenário, né? Para conseguir resultados apesar de todo esse cenário contrário. Então é um dos aspectos que o Flamengo vai ter que trabalhar para essa sequência de temporada. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$ 500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.